Faltam poucos dias para o vestibulinho ETEC e se você ficou sabendo sobre essa prova há pouquíssimo tempo e não teve como se preparar até então, ou até mesmo se você já vinha estudando há algumas semanas, há alguns meses, mas sente que não vai dar conta de todo o conteúdo necessário ou que não vai conseguir revisar as coisas que você precisa para passar na prova da ETEC, chegou a solução perfeita para você e hoje eu vim te contar tudo sobre ela. Então, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhecia ainda, eu sou a Lilian e por aqui eu venho trazendo sempre muitas dicas e informações valiosas para quem pretende passar na ETEC. Esse aqui é o maior canal do Brasil sobre vestibulinho ETEC, então vale muito a pena você se inscrever para que assim você não perca nenhum dos próximos vídeos. Afinal, mesmo depois que a prova passar, existem algumas coisas que você vai ter que saber e eu sempre informo tudo por aqui, combinado? E hoje eu vim te falar então sobre a revisão express para o vestibulinho ETEC 2025, que é popularmente conhecida como revisão de véspera, embora não seja ali uma coisa que você vai fazer um dia antes da prova, mas sim alguns dias antes da prova. Eu vim te explicar então como essa revisão funciona e como é que ela vai ajudar você para que você saia do zero, se você nem começou os seus estudos ainda, ou impulsione muito os seus estudos, avance muito nos seus estudos, caso você já venha se preparando há algum tempinho, e assim aumente exponencialmente as suas chances de passar na ETEC. Indo bem direto ao ponto, porque nessa reta final você definitivamente não tem tempo a perder, a revisão express é um material que você vai utilizar ao longo dos próximos dias, se você for uma pessoa que não estudou o suficiente para a prova da ETEC, ou até que já estudou o que precisava, mas quer impulsionar ainda mais os seus estudos. Tudo bem? E como vai ser a tua rotina então? Você vai separar mais ou menos 2 horinhas por dia. Eu sei que quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre falo que tempo não é o critério mais importante nos seus estudos. Mas veja bem, isso quando você começou o teu preparo com antecedência. Então, por exemplo, aquela pessoa que está estudando há 6 meses, há 4 meses para a prova da ETEC, no início dos estudos dela, ela não precisava pensar em tempo de estudos. Ela ia ver um tópico por dia, hoje uma matéria, amanhã de outra matéria e assim por diante. Porque ela tinha 6 meses de tempo para estudar para a prova, 4 meses. Mas e quando você tem 2 semanas, 10 dias? Como é que você vai fazer? Você vai separar pelo menos umas 2 horinhas no teu dia. Se você não puder fazer isso, então você vai dividir o conteúdo de cada aulão, já vou te explicar isso melhor, em 2 dias, tudo bem? E o que significa isso de aulão, então? Quando você precisa de uma revisão muito potente e intensiva para a prova, faltando tão pouco tempo, você precisa de algo que vai reunir ali a teoria e a prática e que vai te trazer os principais assuntos da prova da ETEC. Ou seja, aqueles assuntos que você precisa dominar para a prova da ETEC, porque você não tem tempo para ficar desperdiçando horas com temas que têm uma chance muito baixa de aparecerem na prova, entende? Você precisa focar naqueles assuntos que são essenciais. E é isso que você tem na revisão express. Então você vai ter ali aulões. Por quê? Porque com aulões você consegue aprender o máximo possível de conhecimento com alta qualidade, com foco no perfil da prova da ETEC, já vou te explicar isso também, em pouco tempo, em menos de 2 semanas. Certo? Como a prova da ETEC tem questões de português, matemática, biologia, química, física, história e geografia, naturalmente você vai ter aulões de todas essas matérias. Então, tem um aulão 100% centrado em língua portuguesa, porque é a base para o vestibulinho ETEC. Mesmo as questões de biologia, por exemplo, exigem que você tenha alguns conhecimentos de língua portuguesa. Se você não souber analisar aquela questão, por exemplo, você pode acabar errando. Por isso que tem um aulão focado em língua portuguesa. Tem um aulão focado em matemática, que também é a matéria de base, então ela te serve muito na física, por exemplo, também, além, é claro, das próprias questões específicas de matemática. Tem um aulão de biologia, porque ela também te serve de base para química e para física algumas vezes, além de se correlacionar com a geografia em alguns casos e também com a matemática, dependendo da questão, porque a prova da ETEC, além de ser multidisciplinar, ou seja, de ter várias disciplinas, várias matérias, também é interdisciplinar. Isso significa que algumas questões vão te cobrar não só conteúdo de uma matéria, mas de algumas delas. Por exemplo, uma questão reunindo geografia com matemática, ou geografia com história. Tem o aulão focado em geografia e história, porque são matérias que se correlacionam muito, alguns tópicos têm tudo a ver um com o outro. E tem o aulão focado em química e física, certo? Qual a melhor ordem para você fazer isso?
Ou você começa primeiro por português, depois matemática, geografia, história, biologia, química e física. Ou você começa por matemática, depois português, geografia, história, biologia, química e física. Por quê? Por conta da neuroplasticidade. Só explicando de um jeito muito rápido, para não te atrasar aqui. Eu venho me formando em neurociência e o que acontece com a neuroplasticidade é que esse é um fenômeno, digamos assim, para usar um termo bem simples mesmo, que existe, que possibilita que a gente sempre se expanda, que a gente sempre aprenda mais. Só que para expandir, você concorda que tem que começar de algum ponto? Então, é mais fácil você aprender a química e a física quando você já tem um conhecimento um pouquinho melhor de matemática e de biologia. Entende? Por isso que eu te falo para deixar o aulão ali de química e física para você fazer depois de já ter visto o de matemática e o de biologia, certo? Porque você já vai ter feito conexões neurais de vários tópicos de matemática, vários tópicos de biologia. Também vai aprender a interpretar melhor ali na aula de língua portuguesa, que tem assuntos de língua portuguesa e que naturalmente reforçam essa capacidade de interpretação, para que dessa forma você tenha mais maturidade intelectual, digamos assim, essa neuroplasticidade mesmo, para conseguir aprender química e física, certo? Que são matérias que muita gente não teve na escola ou teve de um jeito muito superficial. Como esses aulões são? Eles são 100% focados no perfil da prova da ETEC. O que significa isso? A prova da ETEC tem um jeito próprio de cobrar os assuntos. Então, mesmo matérias que você teve na escola com toda certeza, por exemplo, língua portuguesa, mesmo aquele assunto que você já viu na escola, você tem que sabê-lo de um jeito que é o que o vestibulinho ETEC te cobra. Para não acontecer com você o que infelizmente acontece com pessoas que não se preparam direito para o vestibulinho ETEC. Elas chegam na prova, abrem a prova e pensam, eu até já vi esse assunto, mas não era desse jeito. Então, nos aulões da Revisão Express, você vai justamente aprender do jeito que o vestibulinho ETEC te cobra. E aí tem duas formas de você estudar, de fazer a Revisão Express. A primeira, para quem não estudou nadinha para a prova da ETEC. E a segunda, para quem estudou, mas precisa reforçar, revisar, ou então até mesmo quer ganhar mais segurança, mais confiança na prova. Se você realmente não estudou para a prova da ETEC e vai utilizar a Revisão Express para que você aprenda esses assuntos de primeira, você vai, nesse tempo que você reservou por dia, fazer o aulão, por exemplo, vai fazer hoje o de língua portuguesa, amanhã o de matemática, depois de amanhã o de biologia, depois o de história e geografia, depois o de química e física. Certo? Então você vai separar aquelas 2 horinhas por dia, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Se você não tiver tempo suficiente, você pode pegar 1 horinha hoje e amanhã você termina o aulão de língua portuguesa e já começa também o de matemática, tudo bem? Ou então você pode fazer em 2 dias o de língua portuguesa, em 2 dias o de matemática, depois em 1 dia ali o de biologia, enfim, orquestra isso na tua rotina. Mas o ideal é se você tiver mais ou menos 1 horinha e meia, 2 horas, para que você consiga ver o aulão, fazendo anotações, aplicar a técnica de estudo ativo que é ensinada dentro da Revisão Express, tudo bem? E aí, então, você vai descansar naquele dia depois. No outro dia, você vai fazer o aulão de matemática, mesmo esquema. Faz anotações enquanto você assiste ao aulão, aplica a forma de estudo ativo que é ensinada, certo? No dia seguinte, você vai pro aulão, por exemplo, de biologia. Mesma coisa, assiste ao aulão, anotações, estudo ativo. Depois, no outro dia, aulão de História e Geografia, anotações, estudo ativo. No próximo dia, aulão de Química e Física, quase confundi aqui as matérias, anotações, estudo ativo. Agora, se você é alguém que já estudou tudo que precisava para o vestibulinho ETEC, mas vai fazer a Revisão Express porque você quer ter o melhor resultado possível na prova da ETEC, você está disposto a fazer tudo que estiver ao teu alcance para conseguir a tua aprovação, então você não precisa, caso você já tenha estudado, recapitulando aqui, você está só revisando, você não precisa aplicar a técnica de estudo ativo, certo? Você vai ver o aulão, fazer anotações. No dia seguinte, o aulão da outra matéria, anotações. No dia seguinte, o aulão de biologia, anotações. No outro dia, o aulão de história e geografia, anotações. Certo? Depois disso, você vai tirar um dia para fazer as resoluções comentadas, que você vai receber de bônus, porque resoluções comentadas salvam a sua vida. Eu suponho que você tenha aí 1 ou 2 dias que você vai separar 1 horinha e meia em cada um deles para você fazer as resoluções comentadas, certo? Resoluções comentadas são vídeos explicando passo a passo como resolver questões da prova da ETEC na prática dessas matérias mencionadas: português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai assistir as resoluções e vai pausando para resolver a questão também. Por isso que você não vai só assistir.
Você vai separar um tempinho do seu dia, certo? Depois que você fez todas aquelas aulas, né, os aulões, para você reforçar esse conhecimento. Perceba que essa é uma forma de estudo diferente daquela forma de quem se preparou para a prova da ETEC em 6 meses, em 1 ano, em 3 meses, certo? Quem me acompanha há mais tempo sabe que quando você estuda com antecedência é diferente o seu estudo. Quando é assim, faltando poucos dias, né, meio que de véspera, você precisa fazer isso de um jeito mais intensivo. Então você vai assistir a resolução comentada, por exemplo, de português, fazendo anotações, entendendo como resolver, pausando antes da resposta, tentando achar a resposta sozinho, depois de matemática, depois de biologia e assim por diante. Tudo bem? E então tem um outro bônus, porque eu e minha equipe queremos muito que você seja aprovado nesse tempo curtíssimo e investindo um valor super acessível. O que é esse outro bônus? Você vai receber um material com mais de 20 páginas de exercícios e ai de você que não faça esses exercícios. Você tem que fazer, tá? Então você vai separar também 1 ou 2 dias para que você faça os exercícios. É por esse motivo, perceba que não é uma coisa que você faz num dia só. É uma coisa que você vai levar mais ou menos uns 7 a 10 dias para colocar tudo isso em prática, certo? Se você tiver mais tempo na sua rotina, eu suponho que em 8 dias você conseguiu dar conta de tudo. Mas se você tem menos tempo na rotina, em uns 10 dias você vai dar conta de tudo. É por isso que a Revisão Express só vai ficar disponível até o dia 5 de dezembro de 2024. Só até 5 de dezembro de 2024, para que no dia 15 você esteja prontíssimo para a prova e para que você não tenha que estudar no dia 15, porque dia de prova não é dia de estudar, combinado? E tenho ainda um presente do coração. Quem adquirir a Revisão Express nas primeiras 24 horas, contando do lançamento desse vídeo aqui no ar, vai ter desconto. Então a Revisão Express vai sair para você nas primeiras 24 horas. Passou disso, você não vai encontrar mais esse preço promocional, tá? Quem adquirir nas primeiras 24 horas vai pagar apenas R$100 por todo esse material. Olha só, é menos do que uma pizza gourmet. É menos do que um ingresso de show. Nossa, é bem menos do que um ingresso de show, na verdade. E é algo que muda o seu futuro, né? Porque a ETEC é uma das melhores instituições que existem no país. A ETEC proporciona intercâmbio gratuito para os alunos. Então, assim, está quase de graça. Esse é o menor preço possível para todo esse material que você vai receber. Tudo bem? Então, quem conseguir adquirir nas primeiras 24 horas desse vídeo no ar vai pagar apenas R$100. Quem chegar aqui depois de um dia que esse vídeo estiver no ar, vai pagar o valor original da Revisão Express, que ainda é um valor muito acessível também, e você não encontra nada com esse nível de qualidade, que realmente já tenha aprovado pessoas no vestibulinho ETEC por um valor sequer próximo desse, certo? Então o link para adquirir a Revisão Express está aqui na descrição desse vídeo. Não perca tempo, mesmo se você estiver com o valor sem o desconto, invista nos seus estudos, porque é isso que faz a diferença. Você vai se arrepender muito se você não investir nos seus estudos e depois, quando sair a classificação da ETEC, você perceber que seu nome não está lá entre os 40 primeiros, que são os que conseguem as vagas. Às vezes o teu curso tem lá 400 pessoas concorrendo, 500 pessoas concorrendo, 300 pessoas concorrendo. São as que se dedicaram, as que investiram nos estudos delas, que estão lá entre os 40 primeiros. E eu quero que você seja uma delas. Por isso que esse material está com um valor tão acessível nessa reta final para o vestibulinho ETEC, que é quando geralmente tudo fica mais caro, na verdade, né? Afinal de contas, ninguém tem culpa se você deixou para a última hora. Um super abraço, então, bons estudos para você, coloca essa Revisão Express em prática para ter um resultado incrível no vestibulinho ETEC. Tchau!